A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Voltamos ao nosso discipulado e agora falaremos da última parte da Cristologia, a doutrina de Cristo. Hoje nós vamos estudar nesse ponto, como eu disse a priori, que nós estávamos estudando, ou seja, no começo, que essa é a doutrina mais edificante de se estudar, porque ela nós encontramos a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver a morte de Jesus, nós vamos ver o sacrifício de Jesus, vamos ver a ressurreição de Jesus Cristo. Eu convido você, onde estiver, a curvar a sua cabeça e estar orando a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, meu Pai, por o Senhor ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo, que nos salvou e nos libertou, Senhor, do pecado. Deus querido e Pai amado, que nós venhamos aguardar, Senhor, com esperança, firme, Senhor, em teus caminhos, esperando a tua volta. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor estenda, meu Pai, as suas mãos para cada pessoa que for assistir essa aula, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha continuar cuidando, guardando e livrando de todo o mal. Tudo isso eu te peço para louvor e glória do teu nome. Amém. E você que não é da nossa igreja e quiser fazer contato com a gente, adoraríamos te conhecer, né? Nunca fique sem congregar, sempre esteja ligado diretamente a uma igreja para exercer a sua fé. Então estamos aqui para o ajudar. Então nós vamos começar falando sobre a morte de Jesus Cristo, mas antes só quero dar uma recapitulada daquilo que nós vimos anteriormente. Nós vimos alguns nomes de Jesus Cristo, vimos aí alguns atributos também, que Jesus Cristo possui eternidade, possui onipotência, onisciência, e também vimos os nomes, né? Jesus como Senhor, o Logos, Cristo, Jesus como sumo sacerdote, que é o tríplice ministério do Antigo Testamento, Jesus como Rei. E agora nós vamos caminhar sobre a morte de Jesus Cristo. Como já dissemos em outras aulas, a morte de Jesus Cristo, ela estava nos planos de Deus. Nós encontramos essa afirmação em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E quando nós olhamos a Bíblia na sua revelação progressiva, o que seria isso? Ou seja, de uma forma progressiva. À medida que os eventos foram acontecendo, Deus foi revelando os seus planos. Nós vemos que após o homem pecar, e Deus já sabia que o homem ia pecar, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós encontramos a primeira promessa de salvação. É o que nós chamamos ali de proto-evangelho, ou seja, a promessa que viria um da semente da mulher, que ia ser ferido o calcanhar e pisaria na cabeça da serpente. Então nós encontramos já essas promessas e vendo o plano de redenção de Deus. E ao ler o Antigo Testamento, como também nós já dissemos, muitas coisas do sacrifício que eles faziam, nós encontramos no livro de Levítico vários sacrifícios, e também no tabernáculo, eram tipos e figuras da obra redentora de Jesus Cristo. Isso mesmo, eram tipos e figura. Então nós vamos ver algum exemplo. A descrição do Cordeiro da Páscoa, quando nós encontramos lá em Êxodo capítulo 12, nós podemos ver que quando Deus ele institui a Páscoa, e a palavra Páscoa é pechá no hebraico, e significa passar por cima, Deus dá algumas ordenanças, fala para eles pegar um cordeiro imaculado, e se a família fosse pequena, era um cordeiro para duas famílias, e sacrificaste esse cordeiro, e com o sangue deste cordeiro passar nas vergas da porta. Mas é interessante, nós vamos ler aqui agora Êxodo capítulo 12, versículo 46, nós vamos ver que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Nós estamos encontrando algumas figuras, mais algumas figuras e tipos de Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Numa casa se comerá, não levará delas carne para fora da casa, nem dela quebrará o osso. Ou seja, o que Deus estava ordenando? Que não era para quebrar o osso do cordeiro. E é interessante que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, nós vamos ver que os soldados romanos, eles não quebraram as pernas de Jesus. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 33 e o versículo 33 e o versículo 33 e o 36. Olha o que está escrito. Mas vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança,
E logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então nós encontramos no Antigo Testamento um cordeiro que não podia ter os ossos quebrados, encontramos o cumprimento em Jesus Cristo, ou seja, isso apontava para a obra redentora. E essa era uma prática dentro do Império Romano, que se chama, salvo engano, crucifário. O que é isso? Eles pegavam aquelas pessoas que estavam sendo crucificadas e eles quebravam as suas pernas, para que assim ela pudesse descer e ter uma morte mais rápida. Isso acontecia quando às vezes a pessoa passava muito tempo para morrer. Então eles quebravam, que assim ele morria mais rápido, asfixiado. Só que quando eles foram quebrar a perna de Jesus, eles viram que Jesus estava morto. Então o soldado o espetou com a lança e viu que realmente ele estava morto. Ou seja, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Então isso apontava para Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é o Antigo Testamento. Ainda mais, o altar do sacrifício, ou altar do holocausto, ou altar de bronze, ou altar de ofertas queimadas, nós podemos encontrar essas 4 nomenclaturas. Ele era uma caixa de 2,50 centímetros, é a mesma medida a sua largura e a sua altura, e de aproximadamente de 1,75 centímetros de madeira de cetim, revestida de ouro. É o que nós vimos. Era o altar, ou seja, onde que eles faziam o seu sacrifício. O altar era mais ou menos assim, eu vou fazer um desenho aqui. Suponhamos que esse aqui era o altar, e ele tinha 4 pontas. Aqui eram 4 pontas. E o sacerdote, quando ele pegava um animal, ele precisava molhar as 4 pontas do altar com o sangue do animal. As 4 pontas do altar com o sangue do animal. Esse animal era um cordeiro. E talvez você já esteja levando a sua mente para o Novo Testamento. Talvez você já esteja levando a sua mente para a cruz do Calvário. Isso é muito interessante, isso é maravilhoso nós pensar com isso. Ou seja, então, o sumo sacerdote, ele vinha e ele molhava, ou seja, as 4 pontas do altar. E quando nós vamos no Novo Testamento, a cruz de Cristo, ela simbolizava, esse altar simbolizava a cruz de Cristo. E perceba que Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, as 4 pontas da cruz ela foi molhada com sangue. Na cabeça, pela coroa de espinho, dos lados direito, esquerdo e os pés, com os cravos encravados em suas mãos e pés. E isto, meus irmãos, é muito maravilhoso de nós pensar. Então, isso nós estamos vendo que o plano da redenção de Deus, ele vem desenrolando do Antigo Testamento e se culmina no Novo Testamento, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós ainda encontramos mais algumas coisas interessantes que nós podemos falar, que tinha um dia da expiação. Tinha um dia da expiação, ou seja, é também a oferta pelo pecado, né? Ou seja, no dia da expiação era apresentada a oferta pelo pecado. E o pecador, ele apresentava um substituto pelo seu pecado nesse dia, ou seja, ele levava até o sumo sacerdote, isso acontecia uma vez por ano, ou seja, a oferta pelo pecado. Porque como Deus é santo, como Deus é justo, ou seja, o pecado é contra o próprio Deus, e todo pecado ele requer punição. Ou seja, então quando o povo pecava, eles levavam uma vez por ano, que era o dia da expiação, para o sumo sacerdote. E esse animal que era levado, ele era o substituto. Vamos ler lá em Levítico, capítulo 4, versículo 18, depois vamos ler o versículo 25, depois o versículo 34, e vamos pensar depois no Novo Testamento. Levítico, capítulo 4. Levítico é o que chamamos de livro da santidade, né? Ele faz o povo andar santidade. Só achar aqui. Vamos ler o versículo 18 do capítulo 4 primeiro. Está escrito: E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E do resto do sangue derramará na base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Como nós falamos ali, versículo 25. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue
da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará sobre a base do altar do holocausto. E o versículo 34. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará sobre a base do altar. E era isso que o sacerdote fazia. Molhava as 4 pontas do altar. Ou seja, então esse animal era o substituto. Substituto pelo aquele que era culpado. Substituto pelo aquele que era pecador. E assim foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o nosso substituto. Ou seja, ele sofreu em sua pele aquilo que era para nós sofrer. Assim sendo, ele foi a expiação. E continuando a falar sobre a morte de Jesus Cristo, vamos ver agora sobre o sacrifício de Jesus. A Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O homem é completamente incapaz de se salvar. Isso, meus irmãos, é muito interessante. Que todas as religiões, praticamente quase todas, ela entende que o homem pode chegar a Deus. Mas no cristianismo é diferente. Porque não é o homem que vai a Deus, mas é Deus que vem ao homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o cristianismo ele é singular por causa disso. Ou seja, porque é Deus que vem aos homens. É Deus que vai atrás do pecador. Ou seja, então pensando que o homem é completamente incapaz de salvar, Deus proveu a salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 16. É um dos textos mais lindos da Bíblia, irmãos. João capítulo 3, versículo 16. É um texto que eu confesso para os irmãos que fala muito ao meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No Antigo Testamento, os animais faziam apenas expiação. No Antigo Testamento, os animais faziam expiação. Nós vamos entender agora sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos lá para Levítico, capítulo 17, versículo 11. Expiação. Eu vou ler aqui, eu vou explicar o que significa essa palavra. Não é expiar com S, é expiar com X. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas. A palavra expiação, com X e não com S, ela significa cobrir. Expiação significa cobrir. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o sangue dos animais apenas cobria o pecado. E nós encontramos essa afirmação no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Ou seja, precisava ter derramamento de sangue. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não encontramos essa palavra expiação. Nós vamos encontrar propiciação, que nós vamos aprender daqui a pouco, e encontramos reconciliação. É interessante porque nós só encontramos essa palavra expiação no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento os animais apenas cobriam o pecado. E talvez você se pergunte, por que nós não encontramos essa palavra no Novo Testamento? Porque o sacrifício de Jesus Cristo fez muito mais do que cobrir os nossos pecados. Eu gosto muito de João Batista porque ele estava certa vez pregando próximo ali do Rio Jordão. E lá vem Jesus andando pelas margens do rio. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, então quando no Antigo Testamento o sangue dos animais apenas cobria, o sangue de Jesus Cristo, ele tira o pecado do mundo. Ele liberta o pecador e faz dele ter uma nova vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então continuamos. Então o sentido de expiação no Novo Testamento está ligado à reconciliação. Está ligado à reconciliação. Lembra que nós não encontramos essa palavra no Novo Testamento, só no Antigo?
porque o sacrifício de Cristo fez muito mais que cobrir. No Novo Testamento está ligado no sentido de reconciliação. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, reconciliação, ou seja, a restauração que foi quebrada. A restauração que foi quebrada. Foi quebrada foi quebrada a comunhão entre Deus e o homem lá no Éden, mas não por parte de Deus, mas por parte do homem. Foi o homem que desobedeceu a Deus. E ainda nós vemos lá no Éden que quem vai atrás do homem é o próprio Deus. Mas ouvindo Adão que Deus descia no jardim, se escondeu. E Deus chama Adão. Perceba que é Deus que está interessado na nossa salvação, porque nós, por natureza, fugimos de Deus. E Deus chamou a Adão. Nós encontramos essa expressão lá. Isso é muito forte, porque é Deus que vai até nós. Ou seja, então o que é reconciliação? A reconciliação aqui, nós conseguimos entender a reconciliação, um exemplo. Se eu tenho um amigo, eu briguei com meu amigo, nós dois nos separamos, porque nós dois brigamos. Só que chegou um dia que nós voltamos a ser amigos, se reconciliamos. Só que quando Paulo está falando de reconciliação, ele não está falando que Deus e o homem brigaram, mas ele está falando que só uma parte que virou as costas. Foi Adão que se escondeu e Deus que veio atrás. Então, quando Paulo está falando de reconciliação aqui, está falando que Deus estava interessado em salvar o perdido. Era Deus que estava interessado em fazer paz com os homens. Ou seja, então foi Deus que fez essa reconciliação, porque é o que está escrito. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, a parte que foi quebrada foi apenas a do homem e Deus restituiu através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então é isso que significa reconciliar, mas a parte que virou as costas foi o próprio Deus. E ainda falando da obra expiatória de Cristo, podemos entender da seguinte forma: a expiação, ela proporciona duas coisas. Primeiro, propiciação. Expiação, ela nos proporciona duas coisas. Primeiro, ela vai proporcionar propiciação. Umas palavras estranhas, né? Ou seja, que é o sentido que nós encontramos no Novo Testamento. A expiação, ela proporciona propiciação. E propiciação, ela fala o quê? Isso fala das exigências de Deus. As exigências de Deus fala da propiciação. Ou seja, quando no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelo seu pecado, da sua família e pelo povo, ele pegava o sangue desse animal, aspergia sobre ele, por ele e pela sua família. Depois ele pegava o sangue do animal e aspergia por todo o povo. E isso é interessante, porque ele aspergia esse sangue em cima da tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 2 querubins, você se lembra muito bem disso. Então o sumo sacerdote espirrava o sangue aqui em cima. Ou seja, era Deus sendo propiciado, era Deus sendo satisfeito, porque o pecado, ele merecia ser cobrado, ele merecia ser punido. E quando o sumo sacerdote fazia isso, ou seja, ele estava fazendo propiciação, mostrava para nós o quê? Que a ira de Deus, ela estava sendo satisfeita através do sangue daqueles animais. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver quão maravilhoso isso é. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, está escrito: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, Jesus Cristo, ele não foi apenas a propiciação pelos nossos pecados, mas a propiciação pecado por todo o mundo. Ou seja, a propiciação é a justiça de Deus sendo satisfeita. Ali Deus estava sendo propício. Então Jesus Cristo foi essa oferta, essa substituição, e ele atendeu às exigências de Deus, porque ele era sem pecado
e assim ele foi para a cruz do Calvário. Então nós entendemos esse primeiro sentido da palavra expiação, propiciação, ou seja, satisfazer a justiça de Deus. No Antigo Testamento, quando o sangue do animal era aspergido sobre a terra, Deus estava sendo propício, Deus estava sendo propiciado, Deus estava sendo satisfeito. A ira de Deus estava sendo aplacada. E no Novo Testamento aconteceu isso. E o segundo sentido dessa palavra que nós podemos entender é como a substituição da culpa. Substituição da culpa. Substituição da culpa. Nós somos culpados. Jesus Cristo não era culpado. As pessoas eram culpadas. Aqueles animais não eram culpados. Eles eram inocentes. E havia na antiga aliança, que nem eu falei, um dia que o sumo sacerdote ele pegava o cordeiro, fazia o sacrifício por ele e por sua família, depois por todo o povo. Isso está em Levítico capítulo 16, versículo do 11 ao 14, em Levítico capítulo ainda 16, versículo 15 ao 16. Depois disso, o sumo sacerdote, ele saía, quando ele fazia a expiação por ele, pela sua família e pelo povo, ele saía do Santíssimo Lugar, ele saía naquele lugar, e o que ele fazia? Ele pegava um bode e ele colocava as suas mãos sobre a cabeça desse bode. Vamos ler lá esse texto, Levítico capítulo 16, versículo 21. Então nós entendemos o que até aqui? Que o sumo sacerdote fazia sacrifício por ele, pela sua família, ele fazia expiação e por todo o povo. E agora, quando ele saía, terminava de fazer expiação, ele pegava um bode. Olha que interessante. Levítico 16, versículo 21 e versículo 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as transgressões, segundo os pecados, e o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Olha que interessante, meus irmãos. Primeiro eles faziam a expiação e Deus era propício em cima da Arca da Aliança, e agora ele saía e colocava a mão em cima do bode, e assim transferia de uma forma simbólica os pecados do povo para esse bode, e esse bode era enviado ao deserto. E isto é maravilhoso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus Cristo, ele foi sacrificado fora da cidade, ele foi crucificado fora de Jerusalém. Se você pegar um mapa e você olhar, podemos pensar no mapa aqui da cidade de Jerusalém, Israel, o Gólgota era bem aqui, fora. Assim como esse bode, porque o bode, perceba que ele era mandado fora da tenda, dos arraiais de Israel. E Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, foi crucificado fora, assim levando sobre si os nossos pecados. Então em Cristo foi feita a propiciação, ou seja, a justiça de Deus, ela foi satisfeita. Ou seja, a ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo. E agora nós vamos entender sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos entender que a ressurreição, ela não é uma reencarnação. Precisamos distinguir bem. O que é a ressurreição? Primeiro vamos entender o que é reencarnação. A reencarnação nós não encontramos na Bíblia. Reencarnação é você morrer e voltar em outro corpo. E algumas religiões, elas creem que você pode voltar num boi, numa água, numa borboleta, numa formiga. E tem algumas outras, como os espíritas, fala que você pode reencarnar em outro corpo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina sobre ressurreição. O que é a ressurreição? É você ressuscitar no mesmo corpo. Vamos ler lá em 1º livro de Reis, capítulo 17. 1º livro dos Reis de Israel, capítulo 17, o versículo 20 a 22. Versículo 20 a 22, nós vamos ver sobre ressurreição. E clamou o Senhor e disse, quem clamou? Elias.
ó Senhor meu Deus. Também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Ou seja, ele passou a ter vida de novo. Então, isso é que é a ressurreição, você voltar no mesmo corpo. Então, reencarnação, a Bíblia não existe. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 4. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Mas aqui cabe uma questão. Talvez você se pergunte, mas irmão Alessandro, a Bíblia fala sobre 10 ressurreição. E como que você está dizendo que Jesus Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar? Nós encontramos de fato 10 ressurreição na Bíblia. 3 no Antigo Testamento e 7 no Novo Testamento. O filho da viúva em 1 Reis capítulo 17, do versículo 17 ao 24, a mulher sunamita, em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37, o filho da mulher sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2º livro de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21, você vai ter na sua apostila. Essas são as 3 ressurreições no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o filho de uma viúva, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, a filha de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41 e 42, 49 ao 55, Lázaro, João capítulo 11, versículo do 1 ao 44, muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus Cristo, eles foram ressuscitados, Mateus 27, 52, Tabita, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 43, e o Eutico, o jovem que dormiu na pregação de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9, versículo 10. Nós encontramos esses 10 episódios de ressurreição. Mas agora vamos fazer uma explicação. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. É por isso que alguns teólogos vão falar que essas outras ressurreições, embora foram ressurreição, é melhor nós usar o termo reviveu. Ou seja, eles voltaram a viver, pode usar também ressurreição. Mas Jesus Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. Esse corpo ele não está sujeito mais à morte. É um corpo incorruptível, ou seja, não está sujeito à corrupção, à morte. Todos esses que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Todos esses que reviveram voltaram a morrer. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. É claro que Jesus apenas morreu como homem, como nós já explicamos. Então Jesus Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Vamos lá em 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, o capítulo 15, o versículo 21. Vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a ressurreição de Jesus. Porque assim a morte, versículo 15, versículo 20, perdão. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e ele foi feito as primícias do que dorme. Perceba que Jesus é as primícias do que dorme. O termo que Paulo usa aqui no grego é um termo militar. Ou seja, ele está falando que Jesus ressuscitou. Como assim o termo militar? Pensamos num capitão. É aquele que está à frente do seu exército. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Ele é o primeiro que está à frente. Logo, os que são de Cristo na sua vinda, eles ainda vão ressuscitar com o corpo glorificado. E quando Paulo fala que Jesus Cristo é a primícia do que dorme, nós precisamos entender um pouco no Antigo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento o povo fazia as primeiras colheitas. Eles colhiam os molhos e levavam ao sumo sacerdote. Eram os primeiros frutos da colheita que eles recolhiam. E depois vinham as outras colheitas. Então Jesus Cristo ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro desse fruto a ressuscitar. Então Jesus Cristo, ele ressuscita com o corpo glorificado. E esse corpo é um corpo incorruptível, não sujeito à morte. E como eu já disse, quero repetir, todos os outros que ressuscitaram voltaram a morrer. A ressurreição de Jesus Cristo, ela se destaca não somente porque ele tornou a viver, mas se trata da glorificação, exaltação
do triunfo de Jesus Cristo, a vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Então a morte de Jesus Cristo, como eu ouvi um teólogo falar esta tarde, a morte de Jesus Cristo foi a vitória sobre a morte. Ou seja, Jesus Cristo venceu a morte com a própria morte. E a morte de Jesus Cristo foi a morte da morte. Ou seja, então nós temos vida. Então negar a ressurreição de Jesus Cristo é alienar-se da salvação. Vamos lá ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 e versículo 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, Paulo está falando, se nós não acreditarmos na ressurreição, é vã a nossa fé. E aqueles que morreram, eles estão perdidos, porque não há esperança. E como eu já disse, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a glorificação, a exaltação, o triunfo de Jesus Cristo, a vitória esmagadora sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Ou seja, então nós negarmos isso implica em salvação. Vamos voltar o nosso pensamento agora para a ressurreição. Olharemos para as provas bíblicas. Nós vimos que Jesus Cristo ressuscitou e olharemos agora para as provas bíblicas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele se apresentou para muitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, está escrito lá que Jesus apareceu para muitos. Ele apareceu para Maria Madalena. Vamos lá ler João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Nós iremos apresentar alguns textos e eu quero fazer questão de ler alguns. João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados sobre a jazera, onde o corpo de Jesus e uma... Vou voltar aqui ao versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse, onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, então ele apareceu para Maria, meus irmãos, e isso toca os nossos corações. Depois, ainda em João capítulo 20, versículo 19 a 22, ele aparece para os discípulos. Ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Paulo cai por terra e está escrito que ele fala: quem é, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você me persegues. E ainda ele foi visto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. É interessante, meus irmãos, que a carta de Coríntios ela foi escrita 20 anos depois que Jesus havia ressuscitado. E Paulo vai falar que 500 irmãos viram. Alguns tinham morrido, mas ainda outros estavam vivos ali. Ou seja, se a ressurreição de Jesus Cristo fosse uma mentira, logo ia vir à tona. Mas como não era, essas pessoas continuaram crendo. E talvez alguém poderia morrer por uma mentira, mas não muitas pessoas como morreram. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós vemos os apóstolos morrendo, quando nós vemos Pedro falando: me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Como nós vemos Paulo sendo decapitado, como nós vemos muitos servindo de lâmpada para o Império Romano, sendo jogado às covas, sendo jogado aos coliseus. Ou seja, nem milhões e milhões de pessoas não iam dar a sua vida por algo que era mentira, por algo que não aconteceu. E isto, meus irmãos, é uma prova cabal que o nosso Jesus Cristo vive. Então que nós venhamos ficar firmes e continuar pelejando pelo Evangelho de Jesus, porque a ressurreição de Jesus ela é o ponto central da nossa fé, porque é isso que nos traz a esperança. Porque se de fato com Ele morremos, de fato com Ele
viveremos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós encontramos muitas provas que Jesus Cristo ressuscitou. Se fosse apenas uma história, o Império Romano com certeza ia trazer à tona o corpo de Jesus. Porque isso ia provocar, porque começou a causar um grande alvoroço sobre a ressurreição, pregar sobre Jesus Cristo ressuscitado. Então provavelmente eles iam trazer à tona. Mas isso não foi, porque Jesus Cristo vive. Ele está à destra do Deus Pai, assim como Estevão viu em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Então nós encontramos muitas provas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E uma das provas que nós podemos encontrar além da Bíblia é a Páscoa, o Natal, o calendário, antes e depois de Jesus Cristo. Então o nosso Jesus, ele vive, e o nosso Jesus, ele reina, e breve ele virá para nos buscar. Ele veio lá do céu para nos salvar do pecado, e na cruz ele disse tetelestai, que significa está consumado. E nos tempos de Jesus Cristo, essa palavra tinha um significado forte, porque quando eles iam até a cadeia, eles olhavam em cima daquela cadeia, daquela cela, escrito tetelestai, significa que, ou seja, o débito já está pago. Aleluia! A dívida já está pago. Agora aqueles que estavam presos, eles estão libertos. E quando Jesus disse, ele falou, a dívida já está paga. Aquilo que Deus exigia foi cumprido no seu Filho. Então hoje nós podemos viver libertos, não se preocupar com a condenação do pecado, mas esperar Jesus Cristo que virá nos buscar dos altos céus. Então fique firme com Jesus, aguardando em vigilância, que breve ele voltará para nos buscar. Então deixarei alguns exercícios, vou deixar apenas um, para você explicar sobre a expiação no Antigo Testamento e a propiciação no Novo Testamento. Então você vai trazer essa explicação e nos entregar esse exercício. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e usar poderosamente a sua vida. Até a próxima aula.